Tá bom para vocês aí? Mais no fundo? Ok? Porque prenda a mão entre as mãos de um italiano e você faz com que ele não fale. É tão simples assim. Muito bem, nós trouxemos para as nossas reflexões da noite a prece e a proteção espiritual. Para nós darmos início, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, depois, a hora que você puder, faça uma consulta para refletir mais sobre a resposta que os Espíritos dão a Kardec na questão 459. Na 459, Kardec pergunta: influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. A rigor, dais o comando para eles. É sério, não é? A resposta é seríssima, porque provém das entidades venerandas dizendo muito mais do que imaginais. De ordinário, de comum, depende da tradução que nós pegamos, dais o comando para eles. É interessante notar que quando isto surge, essa relação com os espíritos, desde quando o princípio inteligente adentra na dimensão espiritual. Claro que você deve ter a experiência de que o seu animalzinho, de repente, possa ver espíritos. É uma realidade. Nós temos que fazer algumas considerações sempre. Não é a nossa abordagem na noite, mas, por exemplo, se você tem um cão, ele ouve 5 vezes mais do que nós e tem 50 mil terminais no nariz e nós temos 55 mil. Então, eles acabam registrando odores e sons que nós não registramos. Então, não necessariamente quando ele está latindo para a parede, tem um espírito ali na parede, ok? Mas sim, o que pode estar acontecendo, ele ouvindo os sons, até porque há treinamentos com cães que você usa de um apito que não há sonoridade para o registro do ouvido humano, mas para eles sim, né? Significando que, claro, eles também veem espíritos. Isto é uma realidade no mundo animal, mas não há uma relação com os espíritos quando a criatura adentre na condição da espiritualidade, ou saímos, mas isso lá no primitivo, saímos da condição de princípio inteligente, ou princípio espiritual, ou mônada celeste, que é tudo a mesma coisa, com terminologia diferente, e adentramos na condição de espíritos, numa posição que a Terra já não mais permite, hoje há muito tempo, que é o primitivismo do ser. Então essa relação ela se dá normalmente, e à medida que ela foi crescendo, e ela acontece por quê? Nós não vamos entrar no detalhe da palestra anterior, quando nós trouxemos aqui, no domingo, acho que retrasado, o assunto vigilância mental, e trabalhamos um pouco no início sobre a glândula pineal. Mas todos nós possuímos a glândula pineal, vamos só dar um en passant, considerado por André Luiz no livro Missionários da Luz, lançado em 1945, como a glândula da vida mental, e ela é uma antena emissora e receptora em tempo integral, independe se o indivíduo está desperto, no estado de vigília, ou ele está repousando, ou seja, dormindo. Funciona em tempo integral e se associa emitindo e recebendo num processo de retroalimentação, não é? De acordo com os nossos interesses e os nossos desejos. Bom, maior aprofundamento, depois você dá uma entradinha lá naquela palestra, que a gente toca um pouco mais profundo nesse aspecto. Mas, enfim, é exatamente por isso. A sua evolução da glândula pineal, ela se inicia nos peixes, para se ter uma ideia, né? E vai evoluindo à medida, claro, da nossa evolução. Por isso que esse contato com a espiritualidade, seja a espiritualidade reencarnada ou desencarnada, ela é de caráter permanente, não é isso? Porque você sabe que você é um espírito, que está reencarnado.
E não precisa desencarnar para conhecer a realidade nossa, não é verdade? Um cochilo, algumas horas de sono, você está na dimensão que é da onde nós somos originários. Porque, buscando o telhado de Chardin, ele diz o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos tendo uma experiência humana. E, diga-se de passagem, bastante curta. Não é? Querem ver? Biologicamente, nós estamos em condições de viver 125 anos. Quem é que vai chegar aí, por gentileza, levante a mão. 1, 2, 3. O restante vai dar vexame no plano espiritual. Vai chegar antes da hora. Mas, e por que geralmente se chega antes da hora? Porque tem um componente que se chama estresse. E um outro que se chama mau humor. Creio que nós não tenhamos aqui ninguém mal-humorado e nem tão pouco estressado. Principalmente de manhã, né? Não fala comigo de manhã que eu sou um bicho. Comunique amorosamente este bicho que ele vai desencarnar mais cedo. Por que vai? Porque minam o duplo etérico, que é o que vitaliza o corpo físico. Minam o duplo etérico. Mas, como a realidade do primitivismo, né? Pegando os nossos irmãos... Ih, parou de andar. Vamos ver se anda aqui. Cadê o nosso amigo? A Apple comigo tem um problema. Ela não reage. Vamos ver. Andou bem. Agora foi. Na condição primitiva, pessoal, nessa relação, ela existia dentro da necessidade do primitivo, ok? Tudo de acordo com a condição. Os espíritos sempre nos auxiliaram desde o nosso primitivismo e vão continuar nos auxiliando até o momento que nós tenhamos, como Jesus, a consciência plena. Ou seja, Jesus é 100% consciente. Não, um espírito crístico igual a Jesus também, 100% consciente. A nossa consciência é 5%, na média. 10% é um Einstein, para se ter uma ideia. Não é? Nós vamos atingir os outros 95%? Claro que vamos. Gradativamente, sem que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio agredido, nós vamos chegando lá. Não é? E já estamos com o que temos muito bem, não é verdade? E estamos nos melhorando cada vez mais. Mas no primitivo, os povos antigos acreditavam que as principais doenças tinham a presença de espíritos maléficos. Olha a relação. Né? Tanto é que tudo está calcado em alguma situação. Nada é por acaso. Ok? Nada é por acaso. Tudo tem algo que sustenta. Algo que seja, por mais primitivo, traz um fundo de realidade. Tanto é que, usando como exemplo para ilustrar aqui essa colocação, é a condição do culto aos mortos. Por isso que nós dissemos, tudo tem uma estrutura. Querem ver? Exemplo. Se nós estivéssemos numa coletividade primitiva, este seria o nosso mundo, não é verdade? Esse seria o nosso mundo. Aliás, na época de Jesus, 2000 anos atrás, um pouco mais, tinham várias civilizações que não tinham sequer noção de que existiam outras civilizações e só tinham noção se eram invadidos. Tinham pessoas que passavam a vida naquele local, nascia, crescia, vivia ali e morria naquele local. E morria todo mundo muito cedo, evidentemente, não é? Porque as condições de vida não eram similares à nossa. Então, nós estamos numa coletividade primitiva. Eu desencarnei, ok? Bom, não sei nem se eu não estou materializado aqui, vai saber. Eu desencarnei. Para onde eu iria? Não vai dizer que vai para o nosso lar primitivo, porque não tinha nosso lar, ok? Estamos combinados? É isto aqui que é o nosso mundo. Eu desencarnei, para onde eu vou? Deixa eu perguntar ao contrário, então. Se você desencarnar, onde você vai? Não precisa desencarnar hoje. Ok? Para onde você vai?
Não é verdade? Você já se perguntou? Se eu desencarnar, não precisa ser hoje, para onde eu vou? Para o mundo espiritual. Bom, para o mundo espiritual. Se eu desencarnar. Sim, mas para onde? Já é difícil. Aí é difícil, né? O endereço. Para onde eu iria? Eu ficaria aqui. Não é verdade? Eu ficaria aqui. É só isso que eu conheço. Aí ficaria aqui, imantado nas pessoas. Percebeu? Porque muita gente, quando desencarna, vai para onde? Para casa. Ok? Ah, mas o mentor, a mentora, vai auxiliar no momento que a gente tenha consciência do que aconteceu. Olha que beleza. Nada é imposto. Né? Eu desencarnei, este é o meu ambiente, eu fico aqui. Fazendo o quê? Esperando que alguém ovule e entre numa condição de que a minha espiritualidade, pum, me faz reencarnar de novo. Eu sou um cara primitivo. E que eu vou ficar fazendo em outra dimensão que eu não tenho a menor noção, não tenho a menor consciência? Essa é a minha realidade. Percebeu o culto? Os cultos aos mortos seria assim. Eu desencarnei, eu fico aqui. Porque é só isso que eu tenho. Aí a espiritualidade cuida de mim aqui. Não é verdade? Faz sentido, né? Mas tem algumas pessoas que são clarividentes. E eu me ver. Olha uma das razões do culto aos mortos. Iriam me ver. E daí diriam o seguinte, ele voltou. Ele voltou por quê? Olha a cabeça. Porque ele quer as coisas dele. Aí sepultava o cara, o cremava com a machadinha, tigelinha, etc. Né? Se fazia um culto, porque eu tinha voltado, se eu voltei é porque eu quero as minhas coisas. Olha a relação, percebe a relação da consciência, como as coisas tem tudo um porquê. Não é incomum nós encontrarmos em atividades na mesa mediúnica, indivíduos que desencarnam, voltam para casa. Eu tive no escritório que nós trabalhávamos, nós tínhamos ainda aqueles arquivos, lembra aqueles arquivos que andavam, né, que você rodava? Isso aí você nem lembra, né? Você não tem idade para isso. Aí você não tem idade para essas coisas. Aí o arquivista desencarnou numa sexta-feira à noite. Segunda-feira de manhã, três moças, porque a mulher tem uma sensibilidade muito mais apurada, é uma realidade, não é? Três moças entraram na nossa sala dizendo assim: o fantasma do arquivista está aí dentro do arquivo. Porque ele desencarnou, não tinha noção que tinha desencarnado, botou para o arquivo. Né? Foi lá trabalhar. Aí, o que a gente faz com o fantasma do arquivista? Bom, primeiro que o arquivista não é fantasma. Né? O arquivista é uma pessoa que desencarnou e não tem noção do seu desencarno. O que a gente faz com o arquivista? Vamos fazer um evangelho e pedir para os mentores encaminhá-lo. Ponto, acabou. Não é verdade? Porque na condição mental, ninguém agride a condição mental da criatura. Percebe de onde vêm essas estruturas, então, de cultos aos mortos, etc. É algo que vem acompanhando a situação do tempo. E é uma realidade. À medida que nós vamos tendo consciência, aí é Kardec que nos ensina. Diz assim, se nós formos para a China falando mandarim, né, porque na China se fala mandarim, nós vamos ter uma possibilidade maior de comunicação, não é isso? Fica mais fácil, não é verdade? Se a gente for para a China, não fala absolutamente nada em mandarim, e é uma região que ninguém fala inglês, e a grande maioria é isso que acontece, né, usando eles como referência, como é que a gente pede comida lá? Percebeu? Notou? Por isso que o Kardec diz assim, ter conhecimento do mundo espiritual é conhecer um pouco da linguagem de um país, de uma língua de um país, que a gente visite e, de repente, consiga se comunicar. Olha a beleza da estrutura do cristianismo redivivo, que nada mais é, né? O espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. A estrutura que vai fazendo com que
nós ampliemos a nossa capacidade. Tanto é que se você pegar o livro Sexo e Destino, de André Luiz, pela psicografia de Chico, nós vamos verificar que ele vai num local, num ambiente, numa colônia, que as pessoas não sabiam que estavam desencarnadas. Aí elas diziam, ele ouve uma conversa de duas pessoas dizendo assim, agora tem essa conversa aí de que aqui está todo mundo morto. E falavam, pelo padrão, não é, que nós conhecemos do que é desencarne. As pessoas viviam uma realidade de que estavam encarnadas, o que é respeitoso, porque ninguém pode chegar para uma criatura que seja evangélica, católica, etc., que não conheça uma estrutura de desencarne ou reencarne e diga assim, você desencarnou, a pessoa aceitaria? Olha que beleza. O que vai acontecer? Cuidam dessa condição, a pessoa se posiciona num local que seja adequado, né? Adequado à crença da criatura, e ela depois é reencarnada, porque o processo da reencarnação é metodologia evolutiva. Não é necessariamente que o indivíduo precise ter conhecimento para reencarnar. A reencarnação vai acontecer, sabendo ou não sabendo. O processo é, à medida que a criatura vá tomando consciência, ela vai ampliando a capacidade de conhecimento sem ser agredido. Estou significando dizer que essas condições de relação com o espírito, tratamento com o espírito, até o Novo Testamento a gente encontra Jesus expulsando demônios. Na verdade, a palavra grega, daimon, foi mal traduzida, não é? Porque daimon não quer dizer demônio, quer dizer gênio. Era gênio do bem e gênio do mal, mas foi traduzida como demônio, como se fosse um ser único, terrível. Eu espero não ter deixado aí ninguém traumatizado com a história de que desencarna e não vai para o nosso lado direto, ok? Essa é a realidade, mas assim, a gente vai para onde os nossos desejos, os nossos interesses estejam ligados. É uma questão de justiça, não é verdade? É uma questão de justiça. Aí a prática de exorcismo era comum na antiguidade, né? Essa história da relação com os espíritos que porventura estavam no estado de ignorância. E a realidade é, certas tradições afirmam que os espíritos podem gerar nos humanos doenças físicas ou psíquicas. A gente trouxe alguns exemplos, começando com questões de transtornos mentais, que podem ser gerados, como por exemplo o pânico, a depressão. Vou pegar esse como exemplo. Eu posso ser é normal o luto, em torno de 90 dias, mais ou menos, não precisa ser, não é 90 dias cravado. Eu posso ultrapassar esse período em muito, mantendo as ideias de tristeza, de infelicidade. E posso, com isso, atrair espíritos que estejam sofrendo de situações, né, deles infelizes. E nessa ligação, sem que eles tenham absolutamente nada contra mim, veja, é uma questão magnética. Eu acabe indo para o processo depressivo. Como posso também, né, estar com uma situação depressiva e aumentar o grau da enfermidade em mim através dos contatos que eu faça, pelas emanações mentais que eu tenha, ou energéticas, se preferir, com criaturas que não tenham nada contra a minha pessoa, mas que vibram de maneira similar, porque nós não somos semelhantes e não iguais, não é? Que vibram de maneira similar. Por isso que semelhante atrai semelhante. Os espíritos dizem-nos aliás, o ditado popular atribuído a Jesus era: dize-nos com quem tu andas e eu te direi quem és. Isso é um ditado popular. Não é? Os espíritos nos dizem: dize-nos o que pensas, que nós te diremos quais são as tuas companhias. Nada mais justo. Não é? Por isso que Paulo diz: uma multidão de testemunhas vos acompanha.
Não se preocupe que não tem uma fila de espírito em casa esperando a gente tomar banho para ver se a gente lavou direito atrás da orelha. Mas a multidão acompanha. De que jeito? Conexão mental. Por isso que é de Jesus o ensinamento vigia e ora. Não é verdade? Porque aí a gente começa a ter consciência de que tipo de conexão mental nós fazemos na nossa vida. E não é espírito desencarnado, são espíritos. As pessoas são espíritos. Nós atraímos e somos atraídos nessa condição. Outros aspectos que podem ser estimulados, não é? Seja de encarnados ou de desencarnados, tá, pessoal? Não, porque nós encarnados somos espíritos. E influenciamos como podemos ser influenciados. Angústia persistente, ansiedade. Acreditamos que não tem ninguém que seja ansioso aqui, ansiosa, não é verdade? Não, que ótimo. E quadros de psicose. Agora também tem outra coisa aqui, virando espíritos infelizes, o que podem, nessas conexões, de acordo com os nossos desejos e interesses. Ah, mas eu não tenho consciência, dá na mesma. Ok? Dá na mesma. Atrair situações de sugestões de ideias negativas, insuflar pensamentos obsessivos, influenciar pessoas contra nós, nos influenciar contra as pessoas, ou excitar emoções negativas diversas. Tem mais. Eles também podem propor escolhas nocivas ou destrutivas, sugar ou vampirizar nossas energias. Pessoal, não é espírito desencarnado. Você já viu isso entre encarnado? Não. Você já deve ter visto, né? Aquele relacionamento que parece que um vai ficando energizado e o outro parece que vai sendo apagado, né? Você já deve ter visto essas situações, que não são tão incomuns. Outra situação é suscitar paixões e desejos degradantes. Sexualidade desequilibrada. Falamos de sexualidade desequilibrada, porque o sexo, como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, também pela psicografia do Chico, é que o sexo um dia será tratado com o mesmo respeito de uma prece. Falamos aqui de desequilíbrio, onde não existe amor, onde não existe respeito. Só o processo de natureza mecânica de interesse entre as criaturas. É nesse particular. Vícios de qualquer natureza. Tem mais. Não é? Assédios que são inconscientes. Acreditam que auxiliam. Pensam que precisamos dele. Olha a história do arquivista. Não é? Nitidamente. Sentem saudades. São criaturas. Nós sentimos saudades, não é verdade? Nós sentimos saudades. Aí você desencarna, você não sente saudade? Você sente saudade, mas e é tão estranho, porque às vezes as pessoas dizem assim: eu amo fulano ou ciclana e desencarnou. Tomara que não me apareça. Mas se você ama, qual o problema de aparecer? Não é verdade? Claro, tem uns que às vezes aparece, fantasma que se preze, aparece à meia-noite, não é verdade? Assim, com aquela mão fria no pé e puxando a coberta. Aí, se ele quiser fazer essa brincadeira, você diz para ele: não me apareça, não é verdade? Mas o fato é, sentem saudades, creem que nos protege. Outra coisa, querem nos castigar. Tudo isso tem a ver só com isso. Sintonia, questão de sintonia mental. Nada mais do que isso. E quando a criatura esteja numa situação, eu adoro essa foto, a influência pode nos afetar se encontrar nossa consciência aberta. Significa o quê? Sem vigilância, dando essas oportunidades, predisposição a certas ideias, fraqueza emocional e psicológica, feridas e traumas do passado e afinidade com espíritos. Né? Se encontra, a gente, né, deixa vivendo ao sabor das emoções dos outros. Porque quem não se vigia, vive o sabor das emoções dos outros, não é das nossas. Porque a gente fica com uma antena aberta para aquilo que está à disposição. Por isso é
de nós para nós mesmos. E, na realidade, questão de sintonia mental é a mesma coisa que deixar a porta de casa aberta. Nós que moramos aqui na Flórida, você já deve ter feito o teste. Você deixa a porta da tua casa aberta, você vai ter uma surpresa. Vai ou não vai? Não precisa ser de gente. Pode ser de cobra, de alligator, de sapo, de rato, porque não fomos nós que invadimos, não foram eles que invadem o nosso espaço, fomos nós que invadimos o espaço deles. Lá em casa tem a varanda e a sapaiada vai lá, se reúne todas as noites para comer de graça, né? Porque inclusive o inseto já vem assado, ele bate na lâmpada, já vem assado, ele não precisa, né, se esforçar para ficar caçando. Abriu o churrasco dos insetos, abriu a porta, vacilou, vai caçar sapo lá dentro, literalmente, né? Vai caçar sapo. É uma realidade. Isso aí quem disse foi Jesus, em relação a gente deixar, né, a casa desguarnecida. Sintonia mental que não tem vigilância é deixar a porta de casa aberta. Vai ter surpresa. É uma questão de tempo. Por isso, a condição da vigilância que faz sentido. Até porque a obsessão espiritual sempre foi uma via de mão dupla. Ok? Não tem vítima e não tem algoz. Vamos combinar? Tem dois pacientes. Um é paciente da vingança, outro é paciente da culpa. São dois pacientes que precisam de terapia. Ou um é paciente da oferta e outro é paciente da procura, que é a chamada oportunista. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu beba socialmente, mas eu me sociabilizo todos os dias. Né? Um cara sociável, todos os dias eu me sociabilizo. Sou uma oferta ou não sou? Sou uma oferta. Tem algum necessitado, encarnado ou desencarnado, que vai se aproximar? Vai. Tem alguma coisa contra mim? Não. Simplesmente é minha companhia. É assim que funciona. Isso é. Tem uma vítima e um algoz? Não. Tem dois pacientes que precisam ser tratados. Um pode até estar desencarnado, ou não necessariamente, não é verdade? Ou não necessariamente. Ambos são pacientes. Na questão obsessiva, que tenha culpa e vingança, ambos são pacientes. Ninguém é vítima. E por vezes, não é pequeno o número de que a obsessão se dá do encarnado pro desencarnado. Atendemos um caso onde o espírito disse: mas não sou eu que estou obsidiando. Eu não consigo me livrar dessa criatura. Quer dizer, ele queria ir embora, a criatura não deixava. É claro, porque é magnetismo puro. Não tem como. Nós atendemos um caso que a senhora, os espíritos tiveram que tirar o marido de dentro de casa, porque ela entrava dentro do guarda-roupa, não era closet, era guarda-roupa, e ficava cheirando a roupa dele, por conta de toda a saudade que ela tinha dele. Ele estava desencarnado e não conseguia sair, porque na realidade, através desse ato que ela fazia, na realidade ela estava magneticamente segurando o individual, que era louco para se mandar, e ela segura. Tem o contrário também, é verdadeiro, né? Ela louca para se mandar e o cara fica, aquela mala fica te segurando. Mas o fato somos nós somos seres humanos, nós somos espíritos, né? E tem como a gente se prevenir? Claro que tem, através dessa condição. Prece. Ligação criatura-criador. Não existe em você, em mim, em nós, um veículo mais poderoso do que a prece, que nos liga ao Criador para qualquer situação de necessidade a agradecimento. Se a gente for verificar, tem muito que agradecer, não é verdade? E ela faz também, nesse particular, alguns benefícios. Se houver, acalma o espírito obsessor. Um outro detalhe, pode cortar o laço que foi estabelecido
impede a aproximação. E um outro detalhe, reforça a nossa aura. Quando nós fazemos prece, quando você fizer prece hoje à noite, olha como os espíritos te veem. Luz. A sua aura, a sua emanação magnética, que tem a ver com o seu corpo, com o seu duplo etérico, com o seu perispírito, fica iluminado. Não é fantástico? Isso aqui é um indivíduo que faz uma prece, está num desenho. Ele emana luz, porque nós somos luz, não é isso? O próprio Cristo já nos dizia, não é? Se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Essa é uma emanação. E aí significa dizer o seguinte, olha que beleza. Energias positivas são todas assimiladas. Energias negativas são todas automaticamente rebatidas. Mas e aí para isso? Para isso é buscar conhecer-se. Por isso que é a questão da vigilância e da oração. A oração reforça o meu processo de vigilância sobre mim mesmo. Tem uma passagem a gente trouxe essa imagem porque tem uma passagem lá sabe aquelas filas que faziam enormes lá no Chico, que o pessoal queria se despedir dele depois do trabalho. Às vezes eram 700 pessoas, 1000 pessoas, depois ia até de madrugada. E aí chegou uma pessoa, não importa se era homem ou mulher, e disse: Chico, eu posso fechar o meu corpo? Isso é bem uma expressão bem nossa, né, de Brasil. Sabe o que é fechar o corpo? Você está protegido, protegida de tudo, de todos, etc. Eu tinha um amigo no escritório que ele tomava banho de ervas às sextas-feiras para fechar o corpo. Era impressionante como os espíritos se afastavam dele. Porque quando ele tomava aquele banho de ervas, ele chegava no escritório, não tinha espírito que ficava perto dele. Os espíritos iam abrindo o caminho, que era aquele cheiro de arruda com alho, cebola, espada de São Jorge, era o diabo aquilo. Aí ele entrava, os espíritos iam abrindo o caminho, assim, era funcional aquele negócio. E é claro que a pessoa ia perguntar, né, para o Chico, eu posso fechar o corpo? A resposta dele foi qual? Sim, pode. E aí não dá outra. Que o que vem depois? Como? Aí é a receita, né? Aí é a receita. Ele disse, basta ter a consciência tranquila. Olha que beleza. Mas é que eu gosto de amarrar aqui, pendurar aqui, prender não sei aonde, tem uma imagem disso, zero de problema. Você respeita os valores de cada um, zero de problema. Mas não é o que eu amarro aqui, ali, tenho ali, que eu faço só, na verdade, uma conexão com o objeto. Aliás, teve um compositor famoso no Brasil, que foi um dos responsáveis por Garota de Ipanema, que ele ganhou uma guia da menininha do Guantuá, na Bahia. E ele viajou para uma outra capital e a guia, dentro do quarto do hotel, desapareceu. Ele não saiu de dentro do quarto do hotel. Já conhecia essa? Enquanto não foi alguém na Bahia, lá na menininha do Guantuá, pegar uma outra guia com ela e trazer para ele. Aí ele saiu de dentro do quarto do hotel. Mas são valores, não é verdade? São valores, são respeitáveis, mas não é aquilo. É a questão de termos a consciência tranquila. Que funciona. Por isso que a recomendação foi de Jesus. Se nós oramos pelos entes queridos, Jesus faz uma recomendação em Mateus que chega além ele diz, ora por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Veja, é tão poderosa a prece que não é só para aqueles que nós temos uma relação. Orar por aqueles também que possam estar nos perseguindo, que possam estar nos caluniando, nos maltratando, ou para aqueles que um dia nós perseguimos, ou caluniamos, ou maltratamos, porque funciona sempre no caminho de duas mãos.
Né? Mas veja, se a gente ora por quem a gente gosta, ele recomenda para a gente orar para aqueles, inclusive, que não se identificam conosco ou que nós não nos identificamos com eles. Veja o poder que tem a prece. Mas tem um detalhe importante. A prece vai elevar, com certeza, as nossas vibrações e vai nos tornar mais protegidos, protegidas. Mas deve vir acompanhada de alguns detalhes. Não precisa de todos, a gente só trouxe alguns, né? Que é transformação interior, conhecida como reforma íntima. Também, substituição de hábitos, controle de paixões, dos desejos desenfreados, dos vícios, das emoções desequilibradas, do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Não é tudo não, viu? Não é tudo, calma, não é tudo. Um pouquinho de alguma coisa daí. Agora, mas eu vou ter uma notícia que pode ser triste para você. Se você não tem nenhuma pontinha de nada daqui, você reencarnou no planeta errado. Essa é uma notícia triste, concorda? Seu GPS falhou e você caiu na Terra quando podia ir para Júpiter. Numa das dimensões de Júpiter. Depois você entra lá na Revista Espírita, na conversa do Kardec com Bernard Palissy, que é o espírito que vem trazer notícias para Kardec sobre uma das dimensões de Júpiter. Não é o Sol, é uma das dimensões espirituais de Júpiter. E Kardec pergunta para Bernard Palissy, o que é necessário para se reencarnar em Júpiter? Qual foi a resposta? 2 palavrinhas. Ser bom. Só. E aí tem umas vantagens para reencarnar em Júpiter. Não é Júpiter ali você pega a Tampar com a 95, não é aquela ali. Aquilo ali você pode ficar ali à vontade. É Júpiter lá. Os animais, as patas dianteiras são mãos. Você está aqui e o Lulu estaria fazendo o seu jantar em casa. Olha que beleza. Eles é que cuidam das atividades domésticas. A linguagem é a do pensamento. Imaginou que beleza? Não é? Nós garotos, passa aquela beldade e a gente pensa. Aí o pessoal diz, reencarna o fulano lá na Terra. Não é lugar para ele ficar. O contrário também O contrário também funciona. Mas é a evolução no nosso próprio sistema. Pessoal, a gente olha nosso lar, você já deve ter lido a obra ou assistido o filme, é diferente, né? Literatura e cinema, evidentemente. Né? Tem adaptações no filme que não tem a ver com o livro. Quem lia O Nosso Lar, que foi lançado em 1944, achava que aquilo era ficção científica. E ele falava de televisão 4K, de celular, de transporte por eletromagnetismo, que a gente ainda precisa de trilho, eles já não têm, já em 1944 eles não tinham, não usavam trilho. Não é? Ou seja, ele antecipou, inclusive, em conhecimentos científicos de décadas, considerando ainda que o Evolução em Dois Mundos, uma das obras dele, tem muita coisa que a ciência ainda não chegou, só para se ter uma ideia. Então, ele disse para o Chico, certa feita, que o nosso lar, para a nossa realidade do hoje, eles vivem 100 anos na nossa frente. A realidade deles é 2124. Imaginou em 2124 como é que vai estar a Terra? Eles vivem uma realidade de 100 anos na nossa frente. Então, aqui do lado, imagina as dimensões mais acima. Como é que deve ser o nível da evolução? Mas tanto é que a gente vê lá no livro Libertação, a Matilde Espírito, que vem atrás do Gregório, seu filho, que estava nas trevas, ela acompanha o filho 700 anos, que ele estava cometendo uma bobagem atrás da outra, e ela diz assim para Gúbio, mãe é mãe, né? Ela diz assim, nos últimos 50 anos, ele continua sendo cruel, mas ele é um pouco menos cruel do que os outros 650. Tem que ter paciência, né? Mãe, por isso que a mãe dá vida pelo filho, o pai já quer negociar. Não, vamos ver, não é bem assim, etc. Né? Porque não é fácil. Porque a criatura, claro, por que ele
está diminuindo a situação. Porque o que não é bom nos desgasta, porque nós somos frutos do bem. O que sai da nossa realidade começa a nos desgastar. Ah, mas demora muito. Para quem é imortal, o que são 700, 1000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Pessoal, uma existência lá, o Bernard Palissy falando para Kardec, nessa dimensão de Júpiter, uma existência lá de 400 a 500 anos. Uma existência. Se nós vivêssemos aqui 400, 500 anos, Jesus tinha acabado de passar 4 gerações atrás. Não é fato? O grande problema é que Jesus passou mais de 2.000 anos, e parece muito tempo. Por quê? Porque a gente vive pouco. Hoje, na média mundial, se vive, segundo a ONU, 71 anos de idade, média mundial. Tem países que têm muitos centenários, e tem países que nós encontramos pessoas que não chegam ainda aos 50 anos de idade. Isso sem conflito algum, em matéria de situações de guerras, ou seja lá qual for. A Califórnia, por exemplo, tem 26.000 centenários. Você sabia? Por isso que tem aquela música, Garota, eu vou para a Califórnia. Né? Eu vou viver a vida sobre as ondas. Né? 26.000 centenários. Aqui na Califórnia. Então, é uma situação que a média ainda é muito pequena. Mais para trás, se vivia menos, muito menos, né, com a realidade do hoje. Então, veja que beleza. Então, na realidade, nessa questão de fazer a prece, e nessa questão dos nossos cuidados, a gente tem que recorrer a uma fábula antiga, que talvez você já tenha ouvido, que conta como é que se pode matar um urso. Como é que se caçava um urso, que se podia se matar um urso. Então a sugestão era o seguinte: pegava uma tora bem pesada, amarrava uma corda num galho de uma árvore bem forte e punha embaixo da tora um pote com mel. Aí o urso chegava e empurrava a tora para alcançar o mel. Processo, terceira lei de Newton, né? Ação e reação. A tora ia e voltava e batia na cara dele. Aí o bicho ficava mais irritado e empurrava a tora com mais força. A tora repetia o mesmo movimento, porém, né, com a reação da força empregada, e batia no rosto dele, e mais uma ação dessa levava ele ao desencarno. Por que o urso desencarnava desse jeito? Porque ele não tem a nossa inteligência. Se ele tivesse a nossa inteligência, ele ia pegar e puxar o vasilhame de mel debaixo da tora. Não é isso? Simples desse jeito. Nós somos extremamente inteligentes. E se a gente não prestar atenção, nós também empurramos a tora. Empurrar a tora é toda vez que eu pague o mal com o mal. Esse é o simbolismo da tora para quem é inteligente. O urso não é inteligente, como nós. Então, cada vez que eu empurro a tora, é pagar o mal com o mal. Porque ela volta para mim, e quanto mais a força eu coloco, mais força, mais velocidade ela adquira, mais força ela me atinge. Mas com o nosso nível de inteligência, nós sabemos que o mel representa o Evangelho do Cristo. O mel representa a ligação nossa com Deus, com Jesus, com os Espíritos, com quem nós quisermos. Esse é o mel para a nossa vida. Então, a gente se ligar nessa estrutura que é nossa, né, através do Evangelho, através da prece, e para que nós abramos a nossa mente e não pensemos, não empurremos, não pensemos sequer em empurrar a tora. Porque quando nós nos ligamos ao Evangelho, quando nós nos ligamos ao Cristo, quando nós nos ligamos a Deus, em relação a nós, fazendo a nossa prece, nós vivenciamos a realidade do mel que nos traz a paz, que é alimento para o espírito, que é a paz.
Falando em paz, desejamos muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.